Estamos começando o capítulo 8. Este capítulo analisa algumas propriedades semânticas da lógica de predicados. Então, no presente contexto, como consideramos fórmulas da lógica de predicados, temos que interpretar os quantificadores. E é isso que vamos fazer. Definir um conjunto de propriedades semânticas análogas àquelas definidas no capítulo 3 para a lógica proposicional. Só que agora vamos fazer isso no âmbito da lógica de predicados. E, nesse contexto, portanto, vamos considerar a interpretação de quantificadores. Isso é, temos conceitos análogos a, por exemplo, tautologia, satisfatibilidade, implicação, equivalência e assim por diante. Só que tudo considerando fórmulas da lógica de predicados. Além disso, para começar, vale a pena salientar o seguinte, que alguns resultados demonstrados na lógica proposicional possuem correspondentes análogos na lógica de predicados. E, para esses resultados, temos demonstrações inteiramente análogas àquelas que vimos. Veja alguns exemplos. Na lógica proposicional, apresentamos resultados como esses aqui. Por exemplo, se essa implicação é uma tautologia, então isso equivale a dizer que H implica G. Se essa fórmula é uma tautologia, esse se somente se H, se somente se G é uma tautologia, isso equivale a dizer que H equivale a G. Aqui temos a lei da contraposição. Se H implica G, isso equivale a dizer que não G implica não H. Outro resultado que apresentamos é esse aqui. Essa fórmula equivale a essa, ou seja, H implica que G implica E, equivale a dizer que H e G implica E. Temos resultados análogos a esse no contexto da lógica de predicados. Só que nesse caso, H, G e E são, evidentemente, fórmulas da lógica de predicados. Então, o que estamos fazendo aqui é uma mera observação para lembrar que vários resultados que temos na lógica proposicional, nós os temos também na lógica de predicados. E, nesse contexto da lógica de predicados, basta considerar os resultados que temos na lógica proposicional, só que para fórmulas da lógica de predicados. Consideramos a seguir alguns exemplos de fórmulas da lógica de predicados que são fórmulas satisfatíveis. Ou seja, vamos analisar o conceito de satisfatibilidade no contexto da lógica de predicados. Isso é, considerando fórmulas que têm, por exemplo, quantificadores, predicados e assim por diante. Apresentamos nessa folha 4 fórmulas, H1, H2, H3 e H4. Partimos de uma fórmula mais simples, que é constituída apenas por um átomo, e vamos introduzir quantificadores. Inicialmente o para todo, depois o para todo existe e depois uma implicação. E vamos mostrar que todas essas fórmulas são satisfatíveis, ou seja, para todas essas fórmulas vamos determinar interpretações que as interpretam como sendo verdadeiras. No caso de H1, vamos determinar uma interpretação I1 que interpreta H1 como sendo verdadeiro. E daí concluir que H1 é uma fórmula satisfativa.
Nesse caso, a interpretação que estamos definindo é essa aqui, uma interpretação sobre N, tal que P é interpretado como sendo o menor, e 1 de x é 5 e 1 de y é 9. E como 5 é menor que 9, esse átomo é interpretado como sendo verdadeiro. Observe que poderíamos definir uma outra interpretação que interpretaria H1 também como sendo verdadeira. A interpretação que interpreta H1 como sendo verdadeira, evidentemente que não é única. Aqui temos um exemplo de uma interpretação que satisfaz essa fórmula. E daí concluímos que H1 é uma fórmula satisfatível. O mesmo ocorre para H2. Vamos definir uma interpretação que interpreta H2 como sendo verdadeira e concluir sua satisfatibilidade. Evidentemente que poderíamos ter uma outra interpretação ou outras interpretações. Nesse caso, estamos definindo I2 como sendo uma interpretação sobre N, que interpreta P como sendo maior ou igual e Y como sendo zero. Nessas condições, essa fórmula tem o seguinte significado. Para todo x natural, é o caso que x é maior ou igual a y, e o y é o zero. Ou seja, é o caso que, nos números naturais, todo x é maior ou igual a zero. Isso é verdadeiro, por isso que H2 é satisfativo. Observe que nesses dois casos, dada a interpretação, é imediato concluir que essa interpretação interpreta essa fórmula como sendo verdadeira e o mesmo ocorre aqui. Nem sempre isso é o caso. A fórmula pode ser uma fórmula longa, complexa, e nem sempre é imediato concluir a interpretação da fórmula. Pois bem, considere agora H3, que é H2, no caso em que inserimos esse quantificador existe y nessa posição. Essa fórmula também é satisfatível porque I3 é uma interpretação que a interpreta como sendo verdadeira. I3 é uma interpretação sobre N que interpreta P como sendo menor. E nessas condições, o significado dessa fórmula é o seguinte: para todo número natural existe um outro número natural, tal que o primeiro é menor que o segundo. Ou seja, para todo x existe y, tal que x é menor que y. Isso no contexto dos números naturais. E tal afirmação é verdadeira. Por isso é que I3 de H3 é verdadeiro. Observe novamente que poderíamos ter uma outra interpretação que interpretasse H3 como sendo verdadeira. Além disso, observe as mudanças que ocorreram quando passamos de H1 para H2 e para H3. No início, foi necessário interpretar x e y, porque são variáveis que ocorrem livres nessa fórmula. Em H2, é necessário interpretar y, porque y ocorre livre aqui. Mas em H3, não é necessário interpretar nem x e nem y, pois são variáveis que ocorrem ligadas nessa fórmula. Considere agora H4. H4 é uma implicação em que o antecedente é a fórmula H3 e o consequente é esse átomo. Observe que essas duas variáveis estão ligadas a esses quantificadores. Por outro lado, essas são variáveis que ocorrem livres. Vamos definir uma interpretação I4 sobre o conjunto dos números naturais nessas condições, ou seja, P é interpretado como sendo menor, x é interpretado como 5 e y como 9, e vamos mostrar que, para essa interpretação, é o caso que I4 de H4 é igual a verdadeiro, e concluir que H4 é uma fórmula satisfatível. Para demonstrar esse fato, iniciamos com essa afirmação: I4 de H4 é igual a F. E colocamos F aqui porque aqui temos uma implicação. E sempre que encontramos uma implicação, é melhor começar com falso, porque no desenvolvimento temos apenas uma possibilidade. Observe, se
I4 interpreta essa fórmula como sendo falso, então interpreta o antecedente como sendo verdadeiro e o consequente como sendo falso. Desenvolvendo a interpretação dessa fórmula com esses quantificadores, temos aqui um para todo de alguma coisa verdadeiro. Isso equivale a dizer que para todo D nos números naturais, quando esse x é interpretado como sendo esse D, e 4 do resto do escopo do para todo x, que é existe y pxy, e 4 dessa parte é verdadeiro. Desenvolvendo essa parte, temos aqui um existe y verdadeiro. Mas um existe y é verdadeiro quando existe c nos naturais, tal que, quando esse y é interpretado como sendo esse c, a interpretação inicial interpreta o escopo do existe x, que é esse pxy, como sendo verdadeiro. Conclusão. Essa afirmação equivale a essa, que corresponde ao desenvolvimento dessa primeira parte, que está aqui, e a interpretação desse átomo, que está aqui. Desenvolvendo isso aqui, estamos dizendo o seguinte, que para todo D nos números naturais existe um C nos números naturais, escrevemos aqui, e esse X é interpretado como sendo D, o Y como sendo C e o P como sendo o menor. Então, interpretando, desenvolvendo essa parte, interpretando esse átomo conforme essa interpretação, temos esse fato. Ou seja, para todo D nos naturais existe um C nos naturais, tal que D menor que C é verdadeiro. E desenvolver essa outra parte, aqui está dizendo que X menor que Y é falso. Mas quem é X? X é 5. E Y? Y é 9. Então, desenvolvendo esse pedaço, aqui estamos dizendo que é falso que 5 é menor do que 9. Então, a afirmação final, temos duas partes, ela é uma conjunção. A parte de cá é verdadeira. Essa afirmação é uma afirmação verdadeira. Para todo D nos naturais existe um C nos naturais, tal que é verdadeiro que D é menor que C. Mas a parte de cá, que diz que é falso que 5 é menor que 9, essa afirmação é falsa. E temos aqui uma conjunção de duas afirmações, sendo que uma é falsa. Conclusão. Essa afirmação como um todo é uma afirmação falsa. Ou seja, essa afirmação é falsa e sabemos que ela equivale à afirmação inicial, porque temos aqui apenas se, somente se. Então, dizer que essa afirmação é falsa equivale a dizer que é falso que I4 de H4 é falso. Bom, mas então concluímos que I4 de H4 é verdadeiro, ou seja, H4 é uma fórmula satisfatível. Nessa aula, consideramos a satisfatibilidade de fórmulas da lógica de predicados. Nas próximas aulas, vamos considerar outras propriedades semânticas dessas fórmulas, das fórmulas da lógica de predicados. Vamos considerar, por exemplo, a equivalência, a implicação, a contradição e também a validade, que é um conceito que corresponde ao conceito de tautologia no âmbito da lógica proposicional.